Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer algumas tábuas decorativas, né, para decorar a minha cozinha. E de começo, pessoal, eu já fiz aqui um desenho de um porquinho que eu retirei da internet, tá? Eu copiei na tela do meu computador mesmo essa imagem. Eu vou deixar o link da imagem aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram copiar, tá? E aí, pessoal, aqui por dentro do rabinho, onde seria o rabinho do porco, né? Porque na imagem que eu copiei, não era assim o desenho. Daí eu fiz desse jeito porque eu quero fazer aqui como se fosse uma alcinha. Então depois eu vou fazer um buraquinho aqui. Para começar a cortar a minha tábua, primeiro em todos os cantinhos eu vou fazer um furo com a broca, tá? A broca da furadeira, ela tem que ser maior do que a espessura da sua faquinha, para que entre ali dentro daquele buraquinho e facilite para você na hora de cortar, tá bom? Para fazer o buraquinho que eu falei aqui dentro do rabinho, né, onde seria o rabinho do porquinho, eu vou usar esta fresa, que é um kit que o meu esposo tem com várias espessuras de fresa, tá? E aí eu escolhi essa aqui que eu achei que fosse dar certinho, tá bom? Então eu começo furando de um lado e a hora que o furo atravessar o outro lado, eu viro a tábua, tá? E através daquele furinho que fez ali, eu continuo o furo, porque assim o corte fica mais preciso. E para lixar, eu vou usar a esmerilhadeira com a lixa no grão 60. E depois eu venho com uma lixa mais fina para dar o acabamento. Você pode usar a quantidade de lixa que você quiser aí. Quanto mais lixa você usar, melhor o seu acabamento vai ficar. Mas para mim, usando essas duas lixas, uma mais grossa e uma mais fininha, num grão de 220, para mim já tá bom. Gente, eu tô usando a esmerilhadeira, tá? Porque essa esmerilhadeira aí é uma esmerilhadeira pequena, tá? Ela é bem confortável para trabalhar, mas eu costumava usar a lixadeirinha orbital, mas ela não causa tanto resultado assim quanto a esmerilhadeira. E eu lixei também muita tábua na mão, viu, gente? Quem não tem aí máquina, pode estar lixando na mão mesmo, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo. E aí, depois de ter lixado toda a minha tabuinha, eu peguei uma ripinha bem estreitinha e dobrei a lixa sobre ela e venho passando nessas quininhas onde a máquina não pega, né? Então sempre fica umas rebarbinhas do corte da tico-tico, então eu passo aí. E para passar aqui dentro do buraquinho, eu enrolei a lixa, mas mais pra frente vocês vão ver eu fazendo de outra forma, tá bom? Eu comprei também essas letrinhas aqui no MDF que eu vou colar na minha tabuinha e eu vou pintar elas de preto. Gente, para dar uma cor na minha tabuinha, eu vou usar o café solúvel. Eu coloquei aqui 2 colheres de café solúvel e estou colocando 3 colheres de água fervendo para dissolver o café, tá? Eu coloquei essa quantidade porque eu quero que a minha tábua fique bem escura. Se você quiser que ela fique mais clarinha, você diminui a quantidade de café, tá bom? Aí eu vou pingar uma gotinha aqui para ver a tonalidade que eu quero e é isso aqui mesmo, tá? E aí eu vou passar na minha tábua com o pincel. Eu gosto bastante de usar o café, gente, porque ele não cobre os veios da madeira e fica uma tonalidade maravilhosa. Eu amo. Olha pra vocês verem que lindo que fica. Do outro lado, pessoal, eu coloquei um pouquinho mais de água num restinho que tinha ficado aqui da misturinha que eu fiz e deixei ele um pouco mais clarinho pra vocês verem a tonalidade que fica, né? Se ele ficar um pouco mais clarinho, fica lindo também, mas eu gostei mais desse lado que ele ficou mais escuro, tá? E agora eu vou colar as minhas letrinhas, que já estão pintadas e secas, vou colar com a cola instantânea e eu uso uma régua para que minhas letras fiquem bem retinhas e também para que eu tenha uma noção do espaço entre uma letra e outra.
Depois de tudo colado, eu vou impermeabilizar a minha peça com o verniz acrílico à base d'água. E para fazer um charme aqui na minha tabuinha, eu vou usar alguns pedaços de fio de sisal e vou fazer um lacinho aqui no rabinho do meu porco, tá bom? Gente, para essa ideia, eu vou usar esta tabuinha de plástico que eu tenho aqui. Eu posiciono ela em cima da minha tábua de pinos e passo a caneta em volta da tábua. Aí eu viro a tábua e posiciono certinho, porque eu quero que ela fique nesse formato, tá? Então eu venho aqui e dou a continuidade aqui no meu risco, tá bom? Para fazer as alcinhas dos lados, eu vou usar uma tampinha de um vidro de conserva. Mas, gente, nessa hora eu não prestei muita atenção. Eu deveria ter feito do outro lado primeiro, que está com um corte. Mas aí eu acabei fazendo do outro lado e depois eu tive que refazer, tá? Todo o desenho, porque do outro lado eu não consegui fazer na mesma altura, por conta do corte que estava na madeira. Mas aí aqui eu fiquei quebrando a cabeça um pouquinho. E aí eu tive que fazer a alcinha um pouco menor, tá? Eu fui posicionando ali a tampinha e vendo a forma que daria pra me fazer. Aí depois eu tive que refazer a alcinha do outro lado também. Aqui o meu marido está fazendo os furinhos nos cantinhos, tá? Da mesma forma que eu fiz ali na tabuinha anterior, porque isso aí facilita na hora de fazer essas voltinhas, né, gente? Estou cortando e vou fazer o mesmo processo de lixamento que eu fiz na tabuinha anterior. E para fazer os furos da alcinha, eu também vou usar a mesma fresa. Gente, aqui eu peguei essa bolachinha de madeira que eu tenho aqui e vou fazer uma tabuinha nesse formato, tá? E eu estou aproveitando, gente, todos os restinhos de madeira que eu tenho aqui para fazer as tabuinhas. E aí eu vou fazendo um desenho da alcinha à mão livre mesmo, não tem que ficar nada muito certinho, tá? Porque como vocês viram, o formato da bolacha é bem aleatório. E aí vou fazer o furo aqui também, usando a broca. Eu vou marcar aqui para me ver certinho aonde que eu vou precisar fazer o furo. Essa tabuinha que vocês estão vendo aí, eu não mostrei pra vocês, eu só fiz o desenho à mão livre ele mesmo, só pra aproveitar um pedaço da madeira que sobrou. Então eu fiz um desenho à mão livre aí e saiu essa tabuinha. E aí as minhas tábuas já estão todas lixadas e apenas essa uma aí que eu estou mostrando pra vocês, eu pedi pro meu esposo passar a tupia em volta dela e eu gostei bastante do acabamento que ficou, achei bem bonita, mas eu quis que ele passasse somente nessa aí. Gente, pra lixar dentro dos buraquinhos que eu fiz aí, o meu esposo viu eu me matando lá no começo para lixar com a lixa dobrada, então ele fez esse suporte aí que ia facilitar para mim. Ele pregou a lixa em um cabo de vassoura, pregou com um grampeador e isso facilitou demais para que eu pudesse fazer o acabamento dentro dos buraquinhos aí. E para fazer os cantinhos, ele também me deu uma ideia bem melhor do que fazer com a ripinha, né? A espessura da ripinha é um pouquinho maior do que a da lima, então ele me deu a ideia de usar a lima no lugar da ripa, tá bom? Fica aí a dica para vocês. E aí, pessoal, para fazer um efeito aqui nas minhas tabuinhas, eu quero, pessoal, fazer um efeito marchetaria. Eu tenho muita vontade de ter tábuas com aquele processo de marchetaria, mas a gente tem bastante dificuldade aqui em conseguir madeiras de cores diferentes, né? Então eu resolvi fazer as minhas tabuinhas de marchetaria fake, tá? Eu vou usar essas 3 cores de tinta, são envelhecedores. Eu vou usar castanho claro, chocolate e a cor tabaco. Eu peguei aqui o pincel, que é um pouquinho larguinho, passei a fita do jeito que vocês viram aí, para que ele ficasse um pouco mais estreitinho e eu conseguisse controlar a espessura que eu quero. Podem ver que eu acompanho os veios da madeira. Eu vou sempre estar acompanhando
acompanhando os veios da madeira. Eu coloquei uma gotinha da tinta e coloco um pouquinho de água aqui do ladinho. Então eu molho o pincel na água, depois eu molho na tinta, tiro o excesso para não manchar a minha tabuinha. E com a ajuda da régua eu venho fazendo esse efeito que vocês estão vendo aí, sempre acompanhando os veios da madeira. Eu passo os envelhecedores e deixo algumas partes na própria cor original da madeira. E ficou assim, pessoal. Eu gostei bastante do efeito que ficou, tá? Eu achei lindo. Enquanto eu não tenho as minhas tábuas de marchetaria original, né? Eu vou me virando com essas aqui, porque é somente decorativa, tá, gente? Eu estou usando verniz acrílico fosco. Elas vão ser usadas somente decorativa. Ela não serve para você usar na cozinha, tá bom? Você pode usar em uma mesa posta e tal, para decorar, para colocar coisinhas em cima, mas não vai vir cortando alguma coisa em cima, não. São somente decorativa mesmo. E aqui nessa outra tábua, eu vou misturar a cor castanho claro e a cor chocolate, porque eu gosto bastante dessa tonalidade que fica, tá? Aí eu coloco um pouquinho de água para diluir, porque eu não quero que cubra os veios da madeira, tá bom? Aí eu passei em toda a minha tabuinha. Aí eu vou colocar, gente, eu posicionei ela em cima de um potinho aqui, e para que ela secasse bem, e depois que ela secar, eu vou usar o verniz acrílico fosco também nessa tábua. E agora minhas tábuas já estão prontinhas. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu usei elas aqui na decoração. Olha essa do porquinho, gente, que linda que ficou. Eu tive um pouco de dificuldade para filmar, porque eu estava de frente com a janela e o sol está bem ardido, mas acho que dá para vocês terem uma ideia, né? Achei linda. E essas eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia de como fica, mas aí a decoração fica por sua conta. Você vai escolher a melhor forma das tabuinhas decorarem a sua cozinha. E como eu disse, elas também servem para decorar uma mesa, né? Você vai fazer uma mesa posta, você pode colocar elas na mesa para decorar e fica lindíssimo. Gente, e foram essas as ideias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam, se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso não for inscrito. Um super beijão a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye.